Paz do Senhor, povo de Deus. Oh, glória. Meus amados e queridos irmãos, como vocês estão? Glória a Deus. Sexta-feira. Não é fácil, né? Os irmãos estão me ouvindo bem? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já não bastava o Rio Grande do Sul, agora o Maranhão está debaixo d'água. É só Deus, né, irmãos? E como a gente sabe como funcionam as coisas, é pior ainda para a cabeça da gente, a gente sabendo que eles estão utilizando mesmo máquinas para modificação. Vê, a Harp Brasil fica no Maranhão. E 30 cidades do Maranhão agora também está sofrendo por causa de inundações, pessoas fora de casa, desabrigadas. E o povo está dizendo que o próximo da lista aí é o Rio de Janeiro. Irmãos, meu canal já está escondido, já dá para ver aqui pela subida aqui que esconderam o canal. Então eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar essa live e deixar o like, né? Eu preciso da sua ajuda agora. Irmãos, hoje foi um dia de muito trabalho, hein? Tem hora que eu esqueço que eu já tenho 43 anos, né? E aí hoje a gente carregou 250 fardos de água, as fraldas, não foi só carregar, foi carregar e descarregar. Se fosse só carregar, estava bom, foi carregar e descarregar. Aí a gente descarregou a compra lá na igreja, que o pastor fez para fazer as cestas básicas. E tá bonito, irmãos. Para a glória de Deus, o negócio está bonito. O irmão misto não tem lenha para queimar, mas o corpo, aí eu imagino quando você está com o corpo quente, né? Naquela adrenalina de terminar logo, tudo é maravilha. Agora o corpo esfriou, começa a travar tudo. Meu Deus. Tem compaixão do teu servo. Deus abençoe, irmão Carlos Alexandre. Estamos ao vivo. Irmãos, tá aí, chegando o dia, ó. O Cardozinho vai lá para o Rio Grande do Sul e os ursinhos, né? Esse material a gente estava aguardando para o projeto Arrependas. Até tem que mandar uma foto lá para o irmão. E a gente está aí preparado já. Eu vou estar indo para Criciúma amanhã. Até foi bom lembrar, irmão. Eu sei que eu tenho seguidor aqui da região de Criciúma, Forquilinha. Eu vou estar em Criciúma sábado e domingo ministrando um seminário do Apocalipse. E eu quero vocês lá, o pessoal, tem bastante amigos aí nessa região, seguidores. E eu quero vocês lá, o pessoal de Forquilinha e de Criciúma. Forquilinha e Criciúma. Então, a gente vai estar nesse evento aí com o nosso querido pastor Fábio. E quem é da região aí de Criciúma, já estou anunciando, entre em contato comigo. E a gente vai estar mandando aí o endereço para vocês, tá bom?
eu quero vocês lá comigo, sábado e domingo. Nós vamos ministrar um seminário sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus. E se você puder, participe, que vai ser uma bênção. Uma bênção para a glória de Deus. Irmãos, nós não entramos na grande tribulação ainda não, irmão Jurandir. Falta muito para... Quando você entra nesse contexto, falar que nós estamos na tribulação é muito distante, né, do que será. Por exemplo, nós já estamos na grande tribulação. Na grande tribulação, Jesus disse em Mateus 24, 21, que haverá angústia, a qual nunca houve, nem jamais haverá. Então, a grande tribulação, o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, ele está próximo, ele se aproxima, né? Então, o que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje, a Ucrânia está vivendo hoje, o Hamas está vivendo hoje, a faixa de Gaza, não se compara nem a 10% do que foi a Segunda Guerra Mundial, do que foi o Muro de Berlim, né? Está muito distante, muito distante. Então, a pessoa não tem nenhum conhecimento, né, da Bíblia para afirmar que nós já estamos na tribulação. O irmão Jurandir disse que tem um pastor falando isso. Então, assim, está muito longe, né? Agora, que nós estamos próximos e nós podemos tocar a buzina e dizer que o dia do Senhor está próximo, daí sim, está muito próximo. Hoje ainda eu conversava com a missionária Raquel, eu falei, minha filha, está falando, né, sobre negócio de cemitério, eu falei, a gente não vai ser sepultado, a gente não vai morrer. Nós somos a geração que não iremos morrer, irmãos. Isso é uma afronta às pessoas e os crentes desses dias. Uma afronta. Uma afronta. Você afirma, eu não vou morrer. Eu vou ser arrancado dessa terra como Elias, como Enoque, como Jesus foi assunto ao céu. É uma afronta. As pessoas não querem ouvir isso, as pessoas não querem acreditar nisso. Nós não provaremos a morte. Nós veremos Jesus como ele é. Nós somos a igreja do arrebatamento, irmãos. Nós somos a igreja da volta de Jesus. E aí, até eu estava meditando. Veja, mas toda vez que Jesus fala da sua vinda, ele fala de uma vinda inesperada. Vocês já repararam nisso? Em todo o contexto profético e escatológico, quando Jesus fala da sua vinda, ele fala de uma vinda inesperada. Inesperado. O que significa isso? Vigiai. Jesus disse, vigiai, orai, olhai, vigiai e orai. Olha só o que Jesus disse. Olhai, vigiai e orai. Jesus disse, olha só como ela é repentina, como ela é de repente, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem virá como ladrão. E Jesus contou uma parábola. Jesus disse, o pai de família sabe a hora que vai chegar o ladrão, ele se prepara. Mas o ladrão, ele chega, ele fala da vinda dele que será como um ladrão, que será tão rápido que a pessoa pode acordar e ver a sua casa toda saqueada. Vai ser muito rápido, vai ser no momento inesperado. Aí, quando o apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 15, 51 a seguir, Paulo fala que a vinda de Cristo vai ser no momento.
Num momento, a palavra momento é átomo, ela vem de átomo, ela vem de menos que fração de segundo, partícula de tempo, é milésimo de segundo. Então, veja bem, a vinda de Cristo vai ser num abrir e fechar de olhos. Então, veja bem, todo o contexto profético e escatológico, olha só, todo o contexto profético e escatológico fala da vinda de Cristo de uma forma repentina. O que é isso, irmãos? É no momento em que ninguém espera. É num momento em que muita gente está desapercebida. Agora, veja bem, para você entender isso, se eu ver o templo, se eu ver o anticristo, se eu ver Moisés e Elias, que surgirá no início da tribulação pregando juízo sobre a terra, se eu ver 144 mil judeus pregando, será a vinda de Cristo repentina? Ou eu estou diante de eventos que provocam em mim a preparação? Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu quero falar. Por quê? Porque se eu ver o templo erguido, se eu ver o anticristo, se eu ver as duas testemunhas, eu vou estar de joelho dobrado 24 horas por dia, clamando pela misericórdia, porque eu sei que a qualquer momento ele vai voltar. E aí, para os tribulacionistas, vai ser na metade da tribulação. Então, se eu ver o anticristo, se eu ver as suas testemunhas, se eu ver os 44 mil, ainda, olha só, eu vou saber o tempo. Então, quem tiver o mínimo básico das 70 semanas vai pensar. O anticristo se manifestou, as duas testemunhas estão na terra, 144 mil judeus. As duas testemunhas vai ser tirada da terra na metade da tribulação, 1.260 dias. Apocalipse 11. Então, eu vou calcular e vou dizer, eu tenho 1.260 dias para não aceitar a marca da besta e aguardá-lo. E aí, cai por terra a vinda como ladrão, cai por terra como relâmpago, cai por terra no momento, cai por terra tudo, meu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso hoje, ouvindo uma mensagem sobre escatologia, eu parei de entender, meu Deus, como é que esse povo pode acreditar numa vinda, né? E aí eu vou dizer, irmãos, como teólogo agora, né? Porque eu acredito piamente no arrebatamento, que a linha escatológica da vinda de Cristo no final da grande tribulação seria mais aceita. A da meia da tribulação daí cairia totalmente por terra. Ou ele vem antes, olha só, irmãos, ou ele vem antes e salva a igreja, ou ele vem para implantar o reino milenial e essa história de arrebatamento, ela cai por terra. Porque muita gente não estuda. O problema hoje não é a questão escatológica em si, é porque as pessoas não estudam. Eu vou dizer algo, as pessoas não estudam, porque elas não têm como argumentar. Né? Eu já falei aqui sobre os 1.260 dias das duas testemunhas. É literal, 1.260 dias. As duas testemunhas vão morrer. Então, quer dizer, a igreja é arrebatada, as duas testemunhas surgem. As duas testemunhas morrem em Jerusalém e ressuscitam. E elas voltam para o céu. Será ali o arrebatamento, então, na metade da tribulação, quando as testemunhas ressuscitam e vão para o céu? Então, não existe essa linha tribulacionista, que Jesus vai vir na metade da tribulação, ela cai por terra em várias argumentações escatológicas e bíblicas. Só porque as pessoas não acreditam no arrebatamento, irmãos. As pessoas não acreditam porque falta espiritualidade. Jesus não falou para você esperar coisas acontecer para ele vir. Ele falou: estejam prontos. Estejam prontos.
Jesus não falou vai acontecer o tempo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo para eu voltar. Não. Ele deixou os sinais apontando. Mas a linha tribulacionista acredita que o anticristo vai reinar e vai perseguir a igreja para aí Jesus voltar. Então, se eu ver o anticristo, eu sei que dali 1260 dias eu serei arrebatado. Então, não será como um ladrão. Por que não será como um ladrão? Porque eu sei que ele vai chegar dali 1260 dias. Se o anticristo se manifestar e vier as duas testemunhas, eu sei que dali 1260 dias as duas testemunhas vão morrer e vão ressuscitar. Então, a vinda como ladrão, ela cai por terra. É simples assim. Mas, infelizmente, as pessoas preferem complicar as coisas, né? As pessoas preferem complicar do que acreditar no simples, né? Porque é por isso que eu comecei a pregar o Apocalipse, irmãos. Porque eu ouvia os pregadores pregar e eu não entendia. Eu ouvia os pregadores pregar e eu não entendia. Agora, é muito simples. É que nem as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Uma traz fogo do céu e outra traz pragas. Moisés e Elias. Ah, pastor, mas não pode dizer que vai ser Moisés, porque Moisés morreu. O corpo de Moisés não está na terra. Quem veio conversar com Jesus foi Moisés e Elias. É Moisés e Elias e pronto. Ah, que não tem como afirmar. Tem como afirmar pelos sinais que fez. Enoque não fez sinais na terra. Então, tem um grupo de pessoas, né, que estudam muito pouco. Não, eu vou dizer, ontem eu vi algo assim. Por exemplo, se você estudar 20 horas, olha o que eu vou falar, 20 horas sobre o Apocalipse, você vai, 20 horas, você dizer, pastor, eu vou estudar 20 horas só sobre o Apocalipse. Olha só. Olha só. Eu vou estudar 20 horas. Se você estudar 20 horas sobre qualquer assunto, você vai fazer parte de 1% que sabe mais do que todo mundo. Sabe qual é o problema? As pessoas não estudam, né? E eu não preciso aqui afirmar, dizer para vocês quanto tempo. Eu tenho só um curso do Apocalipse que a gente tem, é 80 horas gravadas. Só um curso. Só o curso Apocalipse na Veia, do Gênesis ao Apocalipse, ele tem 80 horas. 80 horas, do Gênesis ao Apocalipse. Então, veja bem, para você ser especialista, para você ser 1% que sabe mais do que todo mundo, você tem que estudar 20 horas sobre qualquer assunto. Agora, se você estudar 80 horas sobre um assunto, você já se torna um especialista sobre aquilo. E eu estou dizendo sobre qualquer coisa. Só que as pessoas têm preguiça de estudar. As pessoas têm preguiça de estudar. E quando se fala de escatologia, irmãos, é impossível você conhecer o Apocalipse estudando só o Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é o final da história. E você não consegue entender o final de uma história se não entender o Gênesis, o início, o princípio. Então você tem que entender toda a história. Toda a história. Eu nunca investi em nada de moeda digital, Deus é fiel, mas não critico quem. Porque muita gente entra na vibe de criticar. Teve o boom agora do Bitcoin, teve um monte de gente que viu seu patrimônio explodir, porque ele cresceu assustadoramente agora em maio, né? Abril. Então, assim, tem aquele 38 lá, o cara é muito inteligente, aquele cara é um crânio, né? Vale a pena ouvir ele. O veneno você joga fora, mas tem coisa que o 38 fala lá que vale a pena. Agora,
Eu digo para você, meu irmão, quer conhecer, abra a Bíblia, não é vendo o vídeo só, não. O problema hoje é o chat GPT, é o Google, é o YouTube. Não, meu irmão. Quando eu comecei a estudar o Apocalipse, eu abria 6 Bíblias, um monte de livro, um monte de pesquisa. Então não era 8 horas por dia estudando, 6 horas por dia estudando, 4 horas por dia estudando. Então, eu digo para vocês, estudem antes de vocês ficar viajando aí pelo que os outros dizem. Não é o que os outros dizem, é o que a Bíblia diz. A Bíblia interpreta a Bíblia e nós não precisamos nada além da Bíblia para entender a Bíblia. É dessa forma. A Bíblia interpreta a Bíblia, eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Tudo que você precisa saber está na Bíblia. Irmãos, hoje foi um dia... Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Para nós entrarmos nos assuntos. Deixa eu começar aqui. Olha aí, meu Hoje irmão, começando bonito. É para a glória de Deus, né? É para a glória de Comprou as fraldas. Deus tem feito